A temática de hoje é exatamente sobre síndrome dos ovários policísticos e infertilidade pela ótica da medicina integrativa. Conosco já está aqui o Dr. Pedro Florindo, ele é ginecologista. Seja muito bem-vindo ao programa Coisa de Mãe. É uma honra recebê-lo aqui conosco. Para mim é um prazer estar aqui para falar sobre a síndrome do ovário policístico, a SOP, que é uma alteração endócrina, metabólica, que tem uma consequência muito grande, que é a infertilidade, né? Muitas vezes dificulta a realização desse sonho pelos casais. Doutor, eu tenho conhecimento que o senhor teve um processo de tratamento para a vinda do seu filho. O senhor pode relatar um pouco sua história para que os nossos ouvintes conheçam? Então, eu sou ginecologista e eu sempre trabalhei muito com a parte de cirurgia. Então, fiz oncogineco, que é cirurgia oncológica, então trabalho com cirurgias grandes, cirurgias por vídeo. Mas a minha infertilidade, que eu descobri aos 16 anos, foi me transformando. Hoje, a partir do meu tratamento, né, que a gente trata um tratamento durante 2 anos com medicina ortomolecular, medicina integrativa, e foram também 2 anos de crescimento na fé. Eu era mais cético, né, acreditava em Deus, mas era aquela fé oscilante. Até que eu conheci a minha esposa, que com uma semana de namoro, eu ouvi de Deus que eu poderia contar para ela e compartilhar com ela, que eu já sentia que eu iria casar com ela. Então, tive outros namoros e nunca tinha contado para ninguém. Então, eu vivi essa infertilidade, descobri aos 16 anos. Vários médicos disseram que a gente não teria chance de engravidar naturalmente. Mas a fé cega dela acabou aumentando a minha fé também. E eu passei 2 anos acordando 3 horas da madrugada para pôr o joelho no chão e orar a Deus e pedir por um filho. E aí, juntamente com isso, ele foi nos conduzindo para alguns tratamentos e o principal foi esse tratamento da medicina ortomolecular. Resumindo, hoje nós temos um filho lindo e nosso tratamento foi por fertilização in vitro, a gente teve 9 embriões viáveis, o que não é comum, a maioria tem 2, 3, 4, com problemas muito mais simples. No meu caso, teve que fazer uma cirurgia no testículo, abrir o testículo, retirar espermatozoides e encontrar alguns poucos e imóveis. E mesmo com esses imóveis, como a gente estava, né, com a fé lá em cima, e com o nosso tratamento na medicina integrativa, durante 2 anos, a nossa saúde, nosso DNA, feito a suplementação, equilíbrio hormonal, estava tudo muito no topo. E isso contribuiu para que a gente tivesse 9 embriões viáveis. E na primeira transferência veio o Pedro, que hoje está lá em casa botando fogo no parquinho. Mas acreditem, viu? Deus existe, Deus faz milagres, depende muito da nossa fé e a gente acreditar, fazer a nossa parte e colocar nas mãos dele, que no tempo certo ele fará dele. Verdade. Falando do seu filho, ele é uma criança de fato muito linda, saudável. Uma das admiração que eu tenho, assim, do senhor e a sua esposa, é de como vocês vivem, né, essa maternidade, paternidade, conduz à criação do filho de vocês. Isso é muito bom, parabéns. Obrigado. Doutor, vamos falar então sobre essa síndrome de ovário policístico? Vamos lá. É uma alteração endócrina e metabólica que cursa com um aumento dos hormônios androgênicos, que são hormônios considerados hormônios masculinos, e aí na cascata hormonal vai alterar também o hormônio estradiol. E essa alteração hormonal, ela leva à alteração do ciclo menstrual. Geralmente a mulher ela não ovula, então a mulher com síndrome ovário policístico, quem está me ouvindo aí que tem, fica 3 meses, 4 meses, 6 meses ou até mais do que isso, sem menstruar. Consequentemente, ela também não está ovulando. E aí, qual a principal consequência disso aí? A infertilidade, a dificuldade para engravidar. Mas cursa também com outros sintomas, outras características, que é, por exemplo, acne, excesso de pelos na face, nos braços, né? E no exame laboratorial a gente vai ver um aumento, um excesso desses hormônios androgênios. Doutor, isso altera também a questão do peso? O peso, normalmente a SOP, ela é caracterizada por resistência à insulina. Resistência à insulina, que é um processo metabólico onde a mulher tem um corpo inflamado, quase sempre está junto o excesso de peso, o aumento do peso, a obesidade. E aí eu até gosto de falar que hoje eu trabalho com emagrecimento também, e aí o emagrecimento tem que ser sustentável. Não adianta fazer aquele efeito sanfona, engorda, emagrece, engorda, emagrece. Então você tem que criar um protocolo, um sistema de tratamento para que você possa emagrecer e manter, né? Então, na verdade, a gente vai falar muito na medicina integrativa da mudança de estilo de vida. Esse aumento no peso, ele está muito relacionado a essa alteração metabólica que eu falei, que é a resistência à insulina. Porque a resistência à insulina, o que acontece? O corpo, com aquela quantidade de insulina normal que nós temos, ele não consegue passar a glicose para dentro das veias, para dentro dos vasos, para dentro dos tecidos. E aí precisa aumentar essa insulina, mas o pâncreas vai produzindo muita insulina. A gente chama de diabetes tipo 2, que é a consequência final lá na frente, se não tratar essa resistência à insulina, não tratar a SOP, né, vai desenvolver no futuro provavelmente o diabetes. Mas voltando à resistência à insulina, a insulina em excesso é inflamatória e ela faz com que os tecidos acumulem gordura.
Então, esse acúmulo de gordura na SOP. Então, não sabe se esse é. Alguns dizem que é a obesidade que vai levar a SOP, É. outros a SOP que vai levar a obesidade. Mas isso não está bem definido. Mas, de qualquer maneira, há uma alteração metabólica ali, endócrina, que vai levar ao excesso de peso. Qual a causa dessa síndrome? Não tem uma causa definida, mas é multifatorial. Alteração genética e o que você faz com o seu estilo de vida. Ou seja, são fatores externos. Alimentação. Hoje a gente tem muito, a gente chama de disruptores endócrinos metabólicos, que é alimentos intoxicados, o excesso de açúcar, né, leite em excesso, glúten em excesso, mas principalmente produtos industrializados, multiprocessados, e o excesso de peso mesmo. Então, também hoje a falta de atividade física, má administração do estresse, sono. Então, tudo que interfere negativamente está envolvido aí. Hoje nós temos, né, que a gente na medicina que a gente chama de epigenética, que é o quê? Você pega um exemplo, gêmeos univitelinos, nascem com a mesma genética, né? Teoricamente a mesma genética. Só que o estilo de vida de um faz com que ele não desenvolva uma doença que ele tem o gene. E o do outro vai fazer. Por exemplo, os dois têm na genética ali uma predisposição para diabetes. Um gêmeo vai desenvolver e o outro não. Por quê? Provavelmente o estilo de vida daquele que não desenvolveu é um estilo de vida mais saudável. E aí, isso é o que o meio externo, alimentação, intoxicação, enfim, altera a sua genética. Isso chama epigenética. Existe uma fala, principalmente entre as mulheres, de que o uso por um tempo longo de anticoncepcionais contribui para que essa síndrome venha a acontecer. Isso é mito ou verdade? Basicamente não é algo tão forte, não. Mas existem aí alguns tipos de SOP que a gente pode classificar, e uma delas é exatamente a SOP pós o uso do anticoncepcional, que é o que você acabou de citar. Eu uso o anticoncepcional há muito tempo, o que ele faz? O anticoncepcional ele bloqueia os seus hormônios naturais. Aí você fica com aquele hormônio sintético ali, da pílula, que não faz os mesmos efeitos benéficos, e ele bloqueia, e ao uso ao longo do tempo, ele também vai levar essas alterações endócrinas, que muitas vezes você para com o anticoncepcional e você não consegue, o seu corpo não consegue restabelecer o funcionamento fisiológico que existia antes. E aí passa a ter essas irregularidades que nós chamamos de SOP pós-anticoncepcional. Outro tipo de SOP que é importante aí na classificação, né? Tem a SOP androgênica, que é a mulher ela caracteriza principalmente por excesso de hormônios masculinos, excesso de testosterona. Essa mulher ela vai ter muita acne, muito excesso de pelo. Tem também a SOP inflamatória, que é quando a mulher tem, por exemplo, a mulher que já está obesa ou está com excesso de pelo, o corpo dela é inflamado. Então, ela está com os níveis de marcadores inflamatórios tudo alterado no organismo. Aí ela tem alteração intestinal, tem desbiose, que é alteração da flora intestinal, enfim, o organismo dela está todo desregulado. A gente chama de hoje inflamação crônica. Na medicina integrativa usa muito esse termo. Existe relação entre a síndrome de ovário policístico e a infertilidade? Total, né? As mulheres, em torno de 6 a 12%, dos estudos variam um pouquinho, mas 6 a 12% das mulheres têm SOP. E dessas mulheres que têm SOP, cerca de 70% vão ter algum grau de infertilidade. 70% das mulheres com SOP vão ter dificuldade em engravidar. Olha só a importância disso. É uma das alterações ginecológicas mais comuns e mais procuradas no consultório, que eu mais tenho atendido. E é interessante que depois, é muito comum, quando a pessoa passa por um problema, ela começa a ajudar outras pessoas naquilo que ela passou, né? Verdade. É comum ter essa infertilidade por parte do homem? É mais comum do que podemos imaginar. E principalmente mais comum do que os homens conseguem imaginar, né? Aí sim, Olha só. porque se a gente for olhar todas as causas de infertilidade, cerca de 55% a 60% elas são de origem feminina. E olha só, então de 40%, 45% é de causa masculina. Então, se o seu pegar Olha ali, está só, bem tá equilibrado, bem né? 40% a equilibrado. 60%. Então, de 10 casais que não conseguem engravidar, 4 é de origem masculina, a infertilidade. E é um tabu muito grande. Os homens têm muito tabu, né? Procurar atendimento, procurar o médico, somente fazer espermograma. Às vezes tem que ir num laboratório que não está preparado para receber. Principalmente quem mora no interior, principalmente, que às vezes no laboratório todo mundo se conhece, né? Então Verdade. eu vejo, já atendi no interior, então assim, os homens têm essa dificuldade. Na cidade maior é mais tranquilo porque acaba que ninguém se conhece, né? Mas tem laboratórios hoje que possuem, né, a sala própria, um lugar adequado para que o homem colha espermograma, então está mais tranquilo. Mas eu vejo isso é muito comum. E outra coisa que é importante, quando eu atendo uma mulher, que geralmente é a mulher que chega com infertilidade, Verdade. eu sempre peço para trazer o esposo. Eu, de rotina, não atendo homens, mas eu atendo esposos de pacientes. Na gravidez, 50% é o óvulo, 50% é o espermatozoide.
Então, aqui você tem Verdade. 23 cromossomos, aqui 23 cromossomos. Então, para unir o embrião é 50% de cada um. Então, eu preciso, mesmo que a causa da infertilidade esteja na mulher, eu preciso tratar o homem também, porque quando ele vai tentar uma gravidez que seja natural ou por fertilização assistida, o sucesso aumenta muito. Como obter esse diagnóstico do ovário policístico? O diagnóstico de SOP, ele é basicamente clínico. São três critérios para fazer o diagnóstico de SOP. Um, irregularidade menstrual, que eu citei. Outra é o hiperandrogenismo, ou seja, o excesso de hormônios masculinos. Isso pode ser percebido de duas formas. Pela clínica, que é a acne e o excesso de pelos, é uma característica do hiperandrogenismo, ou então o exame laboratorial mostrando que esses hormônios estão aumentados. E o terceiro critério é o ultrassom, critério ultrassonográfico. O ultrassom vai ver um ovário policístico, que na verdade é polifolicular. São pequenos cistozinhos no ovário, ao redor do ovário todo, geralmente tem mais de 20, e eles não crescem muito. São os folículos que vão se desenvolvendo e aí eles não ovulam. Eles não ovulam por causa de um processo que tem a ver com a resistência insulina que eu falei lá atrás. Essa Uhum. resistência insulina, ela não deixa que todo o feedback, né, o controle hormonal aconteça de forma adequada para ela ovular. Então, esses folículos eles crescem, vão para a periferia do ovário e não ovulam. Aí vão ficando ali acumulados esses folículos, ou chamado também a ultrassom de cisto, então policístico. Muitas mulheres usam alimentação, às vezes até hormônios, até as que malham, por exemplo, para obter massa magra ou às vezes hipertrofia. Essa suplementação via hormônio, nesse sentido, interfere também? Ó, tudo aquilo que é feito de forma, vamos dizer assim, sem um controle, sem um equilíbrio, vai interferir. Porque se você tem a saúde hormonal bacaninha, tranquila, seus hormônios funcionam direitinho, se você insere alguma coisa ali que é sintético, vai interferir, com certeza. Mas tudo depende de como isso é feito. Vamos supor, tem mulheres, por exemplo, que querem fazer um uso para ganho de massa. Então, o ganho de massa, geralmente, as mulheres que são muito musculosas, elas têm menos colesterol, têm menos lipídio, porque a gordura também não é um vilão, você tem que ter gordura no corpo, porque a produção hormonal toda ela vem do colesterol. Na cadeia lá em cima, primeiro que tem é o colesterol, aí depois vem a progesterona e vai até produzir estradiol e testosterona. Então você precisa ter gordura, precisa ter colesterol. Se você vai muito para... É muito comum também essas mulheres que fazem igual a artística olímpica, que são É. muito magrinhas, não tem gordura, praticamente zero, elas geralmente têm alteração hormonal. Então, não são as obesas, as muito magras também vão ter alteração hormonal. Não vai ser SOP, o diagnóstico é outro, mas interfere com certeza. Não vai causar SOP, mas pode causar infertilidade. Fale sobre o benefício da medicina integrativa no tratamento da infertilidade. A medicina integrativa, ela tem uma abordagem mais holística, mais humanizada, e a gente utiliza principalmente a gente conscientizar o paciente para essa mudança no estilo de vida dela. Então, se você conseguir fazer isso, né, vai passar a fazer atividade física, vai passar a se alimentar melhor, uma alimentação mais rica em proteínas e vegetais e pobre em açúcares, gerenciamento do estresse, orientar para dormir melhor e, além disso, suplementar. A suplementação é fundamental. Mulheres que os exames mostram que ela tem deficiência, e a maioria vai ter. Vitamina D, vitamina B12, vitamina C, magnésio, enfim, você tem alguns aqui, mas o exame é mais amplo. E você vai suplementar o quê? Suplementar aquilo que precisa, né? Você pode usar acupuntura, yoga, né, assim, em termos de orientação, mas por isso que chama integrativa, porque é onde você integra vários conhecimentos, várias ciências, para o benefício daquela pessoa que está na sua frente.